Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje com duas convidadas especiais. Eu ia sacanear e falar Maria Augusta, mas não vou. É meu codinome. Não vou te sacanear. Já tanta gente já faz essa confusão. Não vamos propagar essa Essas fake pessoas news. vão acreditar que é verdade, né? A Martinha vocês já conhecem. A Gutinha, né? Tem que ser um diminutivo aqui das duas, a dupla infalível aqui das duas. Então agora eu vou pedir para as duas se apresentarem. Começar com a Gutinha. E depois a Martinha vai dar a apresentação médica, né? No outro podcast foi a apresentação artística. Gutinha, quem que é Gutinha? Quem que é Augusta? Augusta Médica? Augusta Médica. Bom, eu sou formada pela Escola Paulista, me formei em 2010. Depois fui fazer residência, fiz tudo na Escola Paulista, né? Então fiquei em casa, fiz residência de ginecologia e obstetrícia, depois fiz um ano de urogineco. E aí, desde então, sou apaixonada pela cirurgia vaginal. Porque você me conheceu. E aí, a gente se encontrou nesse ponto das nossas vidas. Aí, durante a prática, né, e com as pessoas com quem eu fui conhecendo no caminho, tive contato com a neuropelviologia, que para mim é o que eu chamo a vanguarda da ginecologia, né? Que era uma ginecologia que eu não conhecia. E que por mais que a gente saiba que a pelve tem nervos e que a gente tem os sistemas autonômicos e que tudo na pelve funciona dessa forma, é uma coisa que a gente nunca é exposto, né, na educação médica, na residência. E foi uma coisa que quando eu me encontrei com isso, eu falei, eu preciso saber disso para entender melhor o que eu estou fazendo, né? E aí desde então me juntei com uma equipe, acompanhei o Nucélio Lemos por muitos anos. E aí comecei a fazer essa parte das disfunções e das neurodisfunções pélvicas também. Acho que foi um caminho que eu fui encontrando, na verdade. Não foi um caminho que eu escolhi trilhar. E aí fui encontrando esse caminho e descobrindo para onde eu queria ir na ginecologia. Aí eu até gosto de pensar nisso, né? Na vanguarda da ginecologia, numa ginecologia ali fronteiriça com a neurologia, com a parte funcional, e que eu acho que é o que a gente tem bastante falho assim, na nossa formação como um todo, né? Pelo menos na minha experiência como ginecologista até hoje e com os residentes que eu encontro aí, com os colegas, que é uma parte mais falha, assim, que a gente não vê tanto. Com certeza, com certeza. A formação é falha. Né? A gente vai entrar nisso também. Martinha, quem que é Marta Kemp? Marta Kemp. Eu me formei como médica e ginecologista pela Santa Casa de São Paulo. E aí eu queria fazer vídeo. Por algum motivo eu encontrei o Célio Lemos, que foi meu veterano, e falei, vou lá seguir você. Aí ele falou, não, você quer vídeo, você vai fazer vídeo. Mas eu sabia que eu ia fazer. Eu já tinha uma promessa de um estágio fora. Falei, não, vou seguir você. Fui fazer urogineco, que eu detestava. Tinha nada a ver comigo. Mas aí quando você começa a aprender sobre alguma coisa, você começa a gostar, né? E aí eu fui gostando de urogineco, fui lá pra França, pra Clermont-Ferrand. Fiz um ano de vídeo lá, onde eu fiquei acompanhando uma equipe de vaginal que eu não sabia, né? Porque eu fui pela vídeo. E o Revaz Bocharishvili, que eu falei no outro podcast, né? Que eu fiquei... Repete o sobrenome, porque o sobrenome rápido assim, eu nunca tinha ouvido. Revaz Bocharishvili. Ó, treinei bastante. Eu não consigo Muita consoante. Também não. E foi engraçado, porque eu fui pra lá pra estudar neuropelve. Mas eu acabei me interessando demais pelas cirurgias da urogineco, tanto por vídeo quanto via vaginal. E aí eu fiquei estudando loucamente anatomia, que acho que hoje a coisa que eu mais gosto é a anatomia especificamente. E aí é isso. Voltamos pra cá. Eu e a Gutinha, a gente se conheceu, né, no R4 de urogineco, lá na Unifesp. 2015. 2015. Você entregar as idades, né? Não, mas a gente não tá falando quantos anos a gente tinha. Vocês tinham 15 anos, né? Mais ou menos isso. É prodígio. É só porque assim, a gente já conhece um jeito da outra, já opera junto há 10 anos, né? Tá dando uma década aí de... A gente tá ficando velha, mas a gente segue quinta série. Perfeito. Quinta série que nunca morre. E, bom, maravilha. E antes da gente falar do urogineco for dummies, de urogineco, cara,
Vocês são aparentemente super diferentes, mas mega amigas. Sim. Como isso rolou? Deixa eu contar. Quando eu cheguei lá no R4, a primeira pessoa que eu vi foi a Marina Silva Fernandes, que hoje tá no Mato Grosso. Que chegou de salto, loiro, do cabelo escorrido, com uma bolsinha de oncinha. Eu falei, Afe Maria, quem que eu vou ficar? Depois eu sou super amiga dela, né? Mas naquele dia eu falei, meu Deus. Ela conhece essa versão da discussão. Sabe, ela conhece. Depois apareceu a Gutinha. E a primeira vez que você vê a Gutinha, ela é mais séria. É um perfil dela e tal. E aí eu falei, nossa, não vou fazer nenhum amigo aqui, né? Mais séria, tal, vestida mais séria. Tá? Aí chegou a Juzinha, que é uma japa. Ela chegou toda fofa com a gente. Ai, você que é a Marta, você que veio de fora, vem cá, vou te mostrar a faculdade, não sei o quê. Bom, aí eu fui conhecendo. E aí um dia a gente ganhou uma viagem da indústria e fomos nós 4. Pro Yuga. Pro Yuga, né? Pro Congresso de Uroginecologia. Na França, em Nice. E aí a gente ficou a semana inteira junto, né? E aí, conta você. É porque assim, Não, ó, calma, você... deixa eu só fazer uma outra coisa. Eu sou... A personalidade é bem oposta aqui, né? Eu sou super extrovertida, eu encosto em todo mundo e tal, belisco todo mundo. Naquela época eu beliscava mais, depois eu comecei a me comportar. E essa foi a frase que eu mais falei ao longo do ano. A gente fazia E4, né? Então, residência, tinha que ter um decoro, né? Com o chefe no centro cirúrgico. A frase que eu mais falei o ano todo foi, Marta, se comporta. Justamente por isso. Eu sou introvertida, eu sou mais sisuda, assim, mais séria no dia a dia. Cara, e a Marta é a Marta. Em todos os ambientes, assim. Então eu falava, se comporta, né? Não, você tá falando com um chefe, com um paciente. E aí lá na viagem, teve algum momento em que acho que a gente passou tanto tempo junto e a gente foi se entendendo, assim, né? Fora de um ambiente de trabalho, que finalmente eu já tinha intimidade com a Gutinha, mas aí a Gutinha criou uma intimidade comigo. Vai lá. Ah, gente, eu tava arrumando minha mala. E aí eu tava agachada, assim. A Gutinha viu a poupança exposta. Mentira. Não, todo mundo vestido. Mas tava ali, né? Pedindo pra alguém bater. E aí ela foi lá e me deu um tapa. Mais um tapa. Meu Deus, que ficou a marca da mão dela. Ficou vermelhaço. E aí, só que eu não consegui nem ficar brava. Porque foi assim... Agora ela é minha amiga de verdade, sabe? E a partir daí a gente não se selamos uma desgruda. amizade. É. Tá vendo? A quinta série tem que existir, Quinta gente. série, total. É quinta série. Não, e assim, eu sou séria até a página 2, né? Porque aí depois Exato. que você conhece, aí... Você nunca vai saber quem é a vez, Gutinha de verdade, a não ser que uma você vez fique aberta íntimo essa dela. porteira, Já é era. um caminho sem volta. Quase que sou eu que falo agora, né? Se comporta. É que ela não. consegue fazer Ah, essas não. coisas sem deixar todo mundo ver. Eu não tenho essa habilidade. Perfeito. Não, eu faço a piada e continuo séria. Uhum. Então, não dá, as pessoas não entendem muito bem se eu tô brincando, se eu tô falando sério. Então, tem um Verdade. enigma ali, né? Enfim, aí desde então somos amigas. A intimidade se construiu aí nesse momento. E aí a gente tem muito mais coisa em comum do que parece, né? Olha isso, gente. Tava o tapa na mão e ela ficou séria, né? Bem E eu falei pra ela assim, nossa, se a minha mão está doendo, eu imagino a sua bunda. Ela falou isso na hora. Meu, ela é engraçada. Séria, é. Sério, sério. Aí você fica lá perplexo. Mas vocês construíram essa amizade, mas de início vocês não trabalharam juntos. Não, a gente era residente junto, né? Então a gente passava pelos perrengues juntas, mas era engraçado que a gente sofria das mesmas dificuldades, só que cada uma do seu jeito. Então, assim, era aquela falha da própria graduação, aqueles limites cirúrgicos que você não consegue aprender 100% na residência. Então, que assim, a ideia lá é você absorver o máximo que você pode de técnica cirúrgica. Só que nem sempre você tem o tempo de ir para o livro e estudar academicamente, ou você vê vários chefes, vários cirurgiões operando de formas diferentes e você não sabe exatamente o que funciona para você, ou você tem que operar rápido ou operar de certo jeito porque você é um aprendiz ali. Então a gente sofria dessas falhas, né, da residência, só que cada uma do seu jeito. A gente ainda tentava entender o que faltava na nossa formação, né?
Aí eu fui mais para neurobiologia, a Marta foi para a França. E aí, sempre que a gente conversava, a gente via que as nossas inseguranças e que as nossas falhas de formação e nossas falhas técnicas iam parar no mesmo lugar. Quando eu voltei desse estágio fora, que a gente voltou a se falar mais e tal, a gente, em alguns momentos, a gente conversava sobre, né, cara, você sacou que a anatomia é assim, assim, assado? Você sacou que essa técnica cirúrgica, eu também não acho que funciona. E nessas discussões sobre as cirurgias e sobre os pacientes, a gente falava assim, cara, mas isso é muito básico. Por que eu não sabia até agora? Por que não me ensinaram lá? Ou por que eu não aprendi? E por que o enfoque, né, da educação médica nunca foi esse? Sim. Por que a gente tem que descobrir sozinho que a gente tem que voltar para trás e reestudar a anatomia? E que a anatomia cirúrgica é diferente da anatomia descritiva, da anatomia topográfica. Então, eram coisas... Por que a gente não sabe, por exemplo, como que começou uma técnica? A gente vai estudar, a gente vê como alguém executa essa técnica. E por que a gente não volta e aprende de onde ela veio, sabe? E porque isso não é um ponto relevante nas residências. O residente interessado que vai atrás disso, e não que isso não seja o papel do residente, outra coisa também, né? Na residência a gente também é meio bobo, assim, de saber o que é interessante. O que é interessante não, o que é importante. O que é importante. Então, quando chegava o cara que dava 30 minutos de aula de história antes da técnica cirúrgica, a galera começa a brisar. E não, aquilo é o mais importante. Foi uma das coisas recentes que a gente viveu, né? Que eu vi uma aula sobre Bursch robótico e aí a pessoa tá ali dando um pontinho retropúbico. Isso chama Marshall Marquette Krantz. Isso não é Bursch. E o Bursch, quando eu fui estudar, porque me pediram para dar uma aula sobre isso, por isso que quando a pessoa vai ficando mais velha, a gente tem que prestar atenção no que fala, porque não só ela já viveu, como talvez ela já tenha lido e não sei o quê. Mas aí o Bursch falava, cara, ele descreveu a cirurgia de Bursch falando assim, eu dava ponto aqui, Marshall Marquette Krantz, é a cirurgia descrita. Mas nesse periósteo atrás do pub, parece que o ponto não fixa. Então ele escolheu o ligamento de Cooper, porque é um ligamento que dá para você confiar para segurar uma outra estrutura e resistir a uma certa atração. E aí, alguém que vem me ensinar uma cirurgia e ensina errado, eu não vou cair nessa. Por quê? Porque eu vi de onde veio. Mas o resto que estava assistindo lá, que não conhece ainda uma cirurgia de Bursch, vai reproduzir. Sim. Por isso que tem que... você que tem que saber julgar. E é muito doido, né? Porque, assim, a gente vê... Eu não sou da Urogineco, eu não sou da mesma casa de vocês, mas é a mesma coisa, né? Assim, as falhas de formação cirúrgica, de conceitos anatômicos são comuns em todos os locais, né? Sim. E a gente acabou de fazer o curso do Gineco Academy, e o que a gente encontra de falhas e de dúvidas e dificuldades de execução e de entender a anatomia é comum em tudo quanto é lugar. Então, aquilo que teoricamente deveria ser prioritário, que é, primeiro, a gente conhecer a anatomia. E não só saber o útero e o ovário. Né? Mas conhecer a anatomia vascular, a anatomia urinária, a anatomia nervosa, a anatomia muscular, né? E a aplicação disso na sua prática, exatamente. Por que eu preciso saber músculo do assoalho pélvico? Katsu. Né? Então, você entendeu por que você precisa saber. Por que eu preciso saber a anatomia vascular? Poxa, você está mexendo, né? E isso eu acho que é uma falha, não só... A gineco acho que tem mais falhas na formação cirúrgica, eu concordo. Mas mesmo o cirurgião geral, ele não conhece a anatomia nervosa. Né? Não conhece. Ele conhece o intestino, talvez ele conheça um pouco mais a vascular do que o gineco. Talvez ele conheça um pouco mais a urinária do que o gineco. Beleza. Mas ele não conhece a nervosa, isso com certeza não. E muito possivelmente não conhece a muscular também. Sim. Né? Então a gente vê que existem falhas em vários locais, né, na formação. E uma falha, inclusive, na tutoria, né? Sim. Por que é que a gente não é guiado dessa forma, né? Eu tenho uma grande crítica ao ensino médico em geral, né? Da gente não ter um ensino padronizado e de não ter uma técnica, né? De como
transformar o ensino teórico em prática e da gente não conseguir fazer bem essa interação, né? Porque quando a gente começa lá no ensino básico médico, no 1º ou 3º ano, você está estudando um monte de coisa que você não sabe o que é e como isso se apresenta na prática. E quando você vai para a prática, você não lembra mais um monte de conceito que você já viu. E quando você vai aprender um procedimento, ou você tem aquele chefe que te larga e manda você fazer tudo sozinho e você está inseguro, ou você tem quem não te deixa fazer o procedimento. Então, é muito difícil você ter uma padronização, né? Então, é muito difícil para o médico iniciante entender também por onde ele tem que ir. E eu acho que essa é uma grande falha da residência, né? A residência é quando tiram a rodinha da sua bicicleta. Então, você vai começar a andar pelas suas próprias pernas, mas você ainda tem que ser ensinado algumas coisas. E essa tutoria que falta, né? A tutoria da técnica cirúrgica, de como você vai estudar, de como você vai padronizar a sua prática, de que conhecimentos que você não pode deixar de ter, né? Sim. Então, a gente só se dá conta, quando se dá conta, na prática, quando a gente já está ali no olho do furacão e que a gente vê que a gente não sabe um monte de coisas. E a gente vê... E sempre a gente vai estar aprendendo, né? Sempre vai estar faltando alguma coisa, mas assim, tem algumas coisas que são fundamentais, né? E é difícil, assim, a gente pegar... Vamos lá, pegar um residente que acabou de sair do R3, está no R4 de vídeo e tal, vai querer fazer uma endometriose. Ok. Tem coisas que ele vai poder fazer, tem coisas que ele não vai poder fazer. Mas o que não é ou largar ou papar tudo. Exatamente. O cara tá lá do lado, ensinando, tá bom, você pode ir, vai indo por aqui e tal. Se você vê que a pessoa não consegue, não é capaz, se você vê que é alguma coisa que vai colocar em risco o paciente, você assume, mas você tem que estar lá do lado. Só que o grande X da questão e a gente vê isso, não sei como que era em outras casas, mas muitos dos colegas que estão lá ensinando, eles são voluntários, né? Então eles querem sair correndo. Eles querem acabar o negócio e sair voando para ir trabalhar e ganhar dinheiro e tal. Então, é uma falha do ensino médico tremenda isso, né? Então, na vídeo, na urogineco, em todas as áreas, eu vejo essa semelhança. Tem que contar com a disponibilidade de quem muitas vezes se voluntariou para estar lá, né? Exato. E que muitas vezes o foco não é ensinar, é resolver um problema. Quando a gente fala de saúde pública, pior ainda, né? Que a gente quer resolver o problema do paciente, mas tem uma série de fatores que levam ao paciente, inclusive o ensino médico, né? Sim, então... com certeza. E daria pra gente fazer um podcast sobre ensino médico, né? Acho legal. Tem até uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Que é assim, hoje em dia, tem muita gente que vai lá e coloca um monte de conteúdo na internet, para quem é aluno. Só que assim, aí o aluno, em vez de estar na prática, no seu centro cirúrgico, nos seus ambulatórios, blá, 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 ele acha que ele tem que gastar o tempo dele estudando aquilo que alguém colocou numa plataforma, no YouTube. Aí ele vai lá, vai procurar o Malzone, sei lá quem. Tem 500 milhões de vídeos. E aí? Qual que você assiste? Não é assim que funciona. É para isso que existe uma instituição de ensino. Alguém vai chegar e vai fazer uma curadoria para você do que você tem que ver, do que você tem que estudar e tudo mais. Para você partir desse básico. E a partir desse básico você consegue escolher o resto. E a gente tem substituído o nosso ensino prático, porque o que está vindo ali online, em geral, ele vem de uma forma mais organizada do ponto de vista teórico, que a gente acaba não tendo tanto na prática. Só que é muito conteúdo e você não sabe o que fazer com aquilo. Você não sabe por onde você começa. Com certeza, com certeza. Você saber por onde começar é fundamental, né? Então, você tem inúmeros, aí deve ter o Revaz, não sei se ele posta, mas deve ter inúmeros outros também na Urogineco que fazem o mesmo, né? Então, você tem muito conteúdo à sua disposição que poderia ser muito útil, mas às vezes se você não souber utilizá-lo, vai ser ainda pior. Né? Então... E você não tem como viver a vida do outro. Sim. Você não tá lá dentro da cirurgia com o cara, não dá pra você ter a mesma quantidade de horas. Nossa, tem 500 mil horas de cirurgia lá disponíveis no YouTube. E daí? Sim. Eu não tenho esse tempo para ver tudo isso. Exatamente. E você pode ter uma grande expertise como
um espectador de cirurgias no YouTube, né? Mas se você não prática, tiver a prática, é completamente e a distinto. prática nada substitui o que você estava falando, né? De ir para o centro cirúrgico com alguém mais experiente, alguém que vai soltando a sua mão aos poucos e que te respalde quando você precisa da técnica mais avançada. Então, isso é o que a prática desde sempre como ela é, que é um ensinando o outro no centro cirúrgico, é insubstituível, né? Então, excelente que tenha muito conteúdo no YouTube, que tenha muito material disponível, que a gente saiba como pesquisar. Mas essa parte do básico, eu acho que todo mundo vai ter que passar por isso, né? A não ser que a gente tenha um Matrix que possa fazer o upload de tudo na nossa cabeça, né? Mas acho que ainda é meio difícil. Não vai ser nem nessa geração, nem na próxima ainda. Vamos voltar então aqui um pouquinho sobre urogineco. E vocês podem decidir quem que fala aqui, tá tudo certo, tá? É um bate-papo. O que é urogineco? Urogineco é uma área do uro, uma área do gineco. O que é urogineco? O que engloba urogineco? Vou te dizer o que eu vi. Eu ouvi de uma pessoa opinião muito sobre grande. Isso também. Um chefe, mas não vou dar nomes, falou assim: urogineco é terra de ninguém. Cada um faz o que quer, não sei o quê. Não. Existe uma... Para ajudar a fundamentar. Urogineco é bexiga caída? Também. Urogineco são os defeitos do assoalho pélvico e dos órgãos pélvicos, mas na região mais distal. Então, por exemplo, bexiga, mas o ureter não, que já está mais para cima. Os órgãos genitais, sim, a vagina, o útero, as tubas e tal, como todo ginecologista. E aí também o intestino. O problema é que não é uma área de atuação reconhecida, não é uma especialidade reconhecida, e a gente está lutando por isso agora, a Uroginap e tal, mas é que o ginecologista ele é acostumado a pensar que ele só tem que lidar com tubas e ovário e útero. E o uroginecologista, ele vai olhar um pouquinho mais, com mais especificidade para os outros órgãos que estão exatamente na região da pelve, né? E aí a gente tem que pensar não só na anatomia deles, então bexiga caída, por exemplo, mas na função desses órgãos. E aí a gente tem que aprender um pouco mais sobre bexiga, sistema urinário e sistema intestinal, né? Bom, o que eu usaria para definir o urogineco? Então, é a especialidade que vai cuidar de forma integrada da parte urinária, ginecológica, pélvica em geral, e na integração física, mecânica e funcional dessa região. Por isso que eu acho que a uroginecologia é uma área do ginecologista, porque normalmente os urologistas ou não têm familiaridade, ou não têm tanta prática, ou não têm interesse nesse cuidado da parte genital, né? Não faz parte da formação deles. Então a gente integra as duas coisas funcionalmente. Então é o trato urinário distal, a região genital, e que normalmente é um ginecologista que está mais apto a fazer, né? E para as pacientes, quando elas perguntam o que é uroginecologia, é um médico da bexiga caída, do prolapso e da incontinência, né? E então, só pensando inclusive que o podcast é muito mais voltado para o público leigo do que para o público médico, a prolapso a gente tem de bexiga, a gente tem de útero. Do que a gente pode ter prolapso? De tudo, na verdade, né? Prolapso significa que é o descenso, a caída de um órgão que não está mais no local onde ele deveria estar. Então, tecnicamente a gente fala de prolapso da parede vaginal, né? O que cai a parede vaginal, mas essa parede vaginal pode significar que a bexiga caiu, que o reto ou o intestino caíram, ou que o útero caiu, né? Então, esse deslocamento para baixo em direção à entrada da vagina. E assim, e aí com essa definição a gente acaba voltando até que é da área de atuação, então é muito mais do ginecologista do que qualquer outra coisa, porque os prolapsos são em decorrência de uma falha vaginal. Sim. A falha, mais especificamente, dos ligamentos que sustentam os órgãos ali, né? Das fáscias. Das fáscias, exatamente, que é um monte de fibra de colágeno. Então, a paciente, por exemplo, que já teve alguma hérnia umbilical ou outras hérnias, elas sabem que os ligamentos dela, porque são formados de colágeno, né, são mais frágeis.
Então, talvez seja interessante, se você sabe que já teve alguma hérnia, coisa assim, e buscar uma opinião, ou de um uroginecologista, ou de um fisioterapeuta pélvico, para avaliar esses tecidos e para se preparar, porque eu brinco nas minhas aulas, né, que homem envelhece, mulher apodrece. Nossa! Mas eu brinco porque, cara, muda muito pra gente, né? A perda do estrogênio quando a gente para de menstruar vem com uma queda, por exemplo, na qualidade do colágeno, na qualidade dos tecidos ligamentares. Então, a gente tem uma chance maior, fora que o nosso buraco é maior, né? De ter algum prolapso, de ter alguma disfunção por conta dos tecidos que tem bastante colágeno, que são os ligamentos. Então, a gente tem que se preparar para um momento da vida em que a gente sabe que a gente vai ter um tecido de menor qualidade. Então, por exemplo, fazer exercícios para essa região da pelve, para a musculatura dessa região da pelve, em geral, ele consegue diminuir um pouco o que a gente chama de hiato genital, né? Que é o buraco que a gente tem ali, por onde passa a uretra, que é o canal de xixi, a vagina e o reto. Então, assim como a gente sabe que tem que fazer exercício de musculação, tem que ter músculo para envelhecer bem. Também. Então, a gente se prepara para envelhecer bem no sentido de locomoção, no sentido de dor, não quero ter dor e tal. Assim como no sentido de tem coisa que tudo bem cair, tem coisa que não é tudo bem cair, porque o incômodo vai ser a ponto de acabar com a qualidade de vida de uma pessoa, né? E que normalmente vai dar uma queixa ginecológica, né? A paciente não procura um urologista porque ela tem uma bola na vagina. Ela vai para o ginecologista até porque ela não sabe o que é aquela bola, né? Então, é aí onde começa a responsabilidade do ginecologista. E não só do uroginecologista, né? Muitas vezes, o ginecologista de referência que faz o acompanhamento de rotina ou até de um pronto-socorro, porque às vezes elas se assustam quando tem a exteriorização, é o primeiro a quem vai ser reportado essa mudança, né? Essa queixa. E os prolapsos, eles só ocorrem somente em quem já teve parto vaginal ou não? E fora isso, existe estatística mostrando diferença entre etnia? Vamos lá, então, na verdade, qualquer mulher pode ter um prolapso independente do seu antecedente gestacional. Gestação e parto são, sim, os principais fatores de risco, principalmente parto instrumentado, parto de bebês grandes mais do que 3,5 kg, muitos partos, tudo isso são os principais fatores de risco. A maioria das mulheres que tem prolapso vai ter um antecedente nesse sentido de parto e gestação. Mas mulheres que nunca tiveram parto também podem ter prolapso. Isso tem a ver com a qualidade do colágeno, e a gente fala geneticamente do colágeno e de algumas etnias, né, que tem mais riscos, e de estilo de vida. Pacientes com obesidade, que têm tosse crônica, que fizeram grandes esforços a vida toda de pegar peso, né, de atividade laboral, tudo isso pode facilitar o prolapso. Tabagismo, porque estraga também, interfere na formação do colágeno, né? A menopausa. Então, é interessante isso, porque tem mulheres que falam, elas não se queixam da incontinência ou do prolapso, e quando a gente pergunta, elas têm essa queixa. Então, a gente tem que perguntar ativamente, porque é prevalente. E elas entendem que é normal, porque já estão na menopausa. E, na verdade, não é normal. Ele é mais comum na menopausa, mas não é normal ter uma bola na vagina e não é normal perder urina, ou perder fezes, ou perder flatos. Então, elas têm que identificar que isso não é normal para poder tratar, porque senão elas só vão procurar tratamento quando já tiver avançado, que é mais difícil, ou o tratamento talvez tenha que ser cirúrgico e tudo mais. Acho que a questão da conscientização e falar de que não é normal é até para a gente desmistificar a vergonha. Né? Sim. Porque acho que muitas dessas mulheres não comentam com os familiares por vergonha e não comentam com o médico também, não procuram um médico por vergonha, né? Exato. Às vezes não falam nem pro médico, quanto mais. Existe uma estatística de que as pacientes demoram pelo menos 2 anos com perda de urina para reportar essa queixa ao médico.
né? Então ela acha que isso é normal ou que isso vai mudar, ou ela se acostuma com essa queixa por 2 anos. Então ela começa a usar absorvente, ela começa a beber menos água, ela começa a deixar de fazer as atividades que ela sabe que vão propiciar a perda durante 2 anos, até que ela entende que aquilo não é normal e vai procurar um médico. E tem uma estatística de que muitos médicos não perguntam e que as pacientes consultam pelo menos 2 a 3 médicos antes de terem a sua queixa abordada. Então, assim, muitas mulheres passam por isso, e sabem que isso pode acontecer, mas elas não reportam isso a um profissional porque passou a ser normal na vida delas, né? E o problema é que nesse caminho de ir lidando com isso, mas não contar para ninguém, como a doutora Augusta falou, elas vão se isolando, né? Porque cada vez que sai, começa a ficar com cheiro de xixi, as pessoas começam a notar e não sei o quê. Foi o exemplo que você tinha dado, né? Foi o exemplo que eu tinha dado, da paciente que falou que não passava mais nenhuma festa com família porque eles a chamavam de Maria Mijona. E a gente tem que... Como a doença é prevalente, a gente precisa, como médico, perguntar no consultório. Uma coisa que me deixa muito triste, assim... é que existem aqueles agora absorventes específicos para quem tem incontinência urinária. Absorvente, aquelas fraldas, tem um monte. E as propagandas, quase todas, elas não falam, olha, vai procurar um médico. Mas enquanto você não está sendo tratada, você não precisa se isolar. Porque você tem aqui um absorvente que vai te ajudar e tal, tal, tal. Não, eles só falam, olha, agora você pode sair porque ninguém vai perceber. E as mulheres... Nunca me toquei nessas propagandas. Olha isso. Agora acho que eles tomam um pouco mais de cuidado, né? Mas há uns anos atrás, que fala que você deve procurar o seu médico. Mas a maioria delas não. Eles vendem a solução, né? O absorvente é a solução. Não, você pode sair sem ninguém perceber... Talvez, não sei, talvez estimule o esconder. Exatamente, que já é a tendência natural, né? Exato. Ninguém quer se expor a esse ponto, nem para um médico, né? Tem mais gente que tem continência de urina, prolapso e tal, do que gente que tem hipertensão e diabetes junto. Só que ninguém fala. Porque você falar que toma remédio para pressão, tudo bem. Você falar que fica fedendo a urina o tempo inteiro, você não vai falar. Você não comenta. Sendo que a hipertensão e o diabetes matam, né? E a incontinência urinária não. Então a paciente demora vai mais, né? conviver Porque com isso. Mas a questão pode não matar diretamente, mas indiretamente, né? Porque a gente sabe o quanto o isolamento atrapalha demais atrapalha o envelhecimento, né? Então, assim, seja em demência, seja em longevidade mesmo, né? Porque a pessoa não vai se movimentar, então vai perder massa óssea, vai perder massa muscular. Né, e fraturas, triste, depressão. E vamos falar até de risco de queda, né? Exato. Paciente que levanta com pressa para ir no banheiro porque não consegue segurar a urina e que tem uma queda e que vai acabar causando outras morbidades, né? Sim, com certeza, com certeza. É uma coisa que eu diria que é um problema de saúde pública, né? A gente falar sobre isso, né? Então, e a gente tá vendo mais falhas, né? Assim, quantas correlações que eu fiz aqui com a endometriose também, né? De quantos médicos se procura até o diagnóstico, de quantos anos demora para esse diagnóstico, de quanto não se fala sobre isso, de quão prevalente isso é, né? Então, tem tanta coisa, e assim, a gente está falando de 2 áreas que a gente fala, que são nossas especialidades, mas tem tantas falhas em tantas áreas, né? Assim, a comunicação médica, ela assim, as políticas de saúde pública, né, são muito ruins, eu acho, nisso, de levar esse tipo de informação, da importância de tudo isso, né? Quanta gente a gente vê ainda com preconceito de vacina de HPV, achando que, né, vai estimular que a pessoa seja promíscua, enfim... Né? Então, nossa, quantas pessoas eu pego no consultório que não tomaram. Então, assim, tem muitas falhas na comunicação médica com o público geral, né? E é importante a gente falar cada vez mais para poder levar esse tipo de informação e tentar alcançar mais. Poxa, a gente tem mídias sociais, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem YouTube. Pô, o alcance disso poderia ser gigantesco, né? E não tem. Tem uma coisa que aí já não é mais falando muito dentro da medicina, mas uma coisa que eu sinto falta é do estilo de vida que as famílias tinham antigamente. Quando eu era pequena era assim, tinha o clube do Bolinho, o clube da Luluzinha, a gente se juntava todo feriado e tudo mais. Então na hora
do clube da Luluzinha, eu que era pequena, tinha coisa que eu não podia ouvir, né? Daí as tias estavam comentando lá, não sei o quê, e a gente ouvia e tal. E foi nessas horas que eu aprendi muita coisa. Porque eu ouvia elas contando sobre a vida, o que acontecia, o que não foi legal. Então, quando a gente tem esse ambiente que é, entre aspas, tá? Tribal, sabe? Que você tem o mais velho que tem um conhecimento, que vai ensinar o mais novo e não sei o quê. Tem algumas coisas na vida sobre as quais você consegue se proteger, ou pelo menos ter uma consciência que você consegue lidar com aquilo mais fácil quando chegar o seu momento. Por exemplo, se tem alguém que é mais velho, que já passou por essa doença, e que já sabe, doença, né? Essa enfermidade, enfim, essa condição, e que descobriu que tem tratamento. Hoje em dia, sim. Esses dias a gente estava fazendo também uma reunião de família e que uma das tias comentou que estava perdendo a urina, a outra, eu também, porque da menopausa, não sei o que, de repente todo mundo se juntou. E como eu tava lá, gente, vocês sabem que não é normal, né? Sabe? Então, quando tem um ali dentro, não precisa ser um médico, quando tem um ali dentro que sabe que não é normal e que sabe que tem tratamento, não sei o quê, esse conhecimento vai se espalhando. Então eu acho que numa questão de sociedade também, da gente tá ficando cada vez mais individualizado, a gente acaba não dividindo as experiências que poderiam ajudar essas informações a chegar nas pessoas, tanto quanto fazer um evento social e de saúde pública e tudo mais. E a gente cai no conhecimento, né? Então, não importa de onde venha o conhecimento. Então, se ele vem da família, se ele vem da rede social e que ele venha do médico, pelo menos, né? E a gente não está falando aqui de um grande especialista em uroginecologia que deve ser visitado e consultado, não. É o ginecologista, é o médico de família. A gente acabou de falar da imensa prevalência. Um médico que atende uma mulher, obviamente deve perguntar então, né, se ela sofre com alguma dessas coisas. Sim. No postinho de saúde, na medicina de família, em qualquer consultório, um geriatra, um clínico, por que não, né? E claro, não é esperado que ele saiba lidar com esse tipo de problema, mas que ele saiba direcionar essa mulher para condutas. Identificar e direcionar. Exato. E coisas simples, muitas vezes, que já podem ser iniciadas ali naquela consulta mesmo, né? E talvez este médico que primeiro aborda não vai saber indicar uma cirurgia, mas vai saber orientar medidas comportamentais, de hidratação, de higiene, que já devem ser iniciadas, né, o quanto antes. Quando eu terminei minha fase de formação, eu fui trabalhar num lugar que era um convênio, né? Um convênio meio ruinzinho, assim, e eu vou contar 3 histórias que me fizeram parar para pensar o quanto é simples essa parte de urogineco. Até chegar num momento que você precisa indicar, é tudo muito simples. Chegou uma senhora de uns 70 anos, super bem apessoada, que não combinava muito com o lugar ali, e chegou super brava, né? Quando que vocês vão me operar? Porque falaram que iam me operar, não sei o que. Eu falei, vamos começar do começo? Não tem nada escrito aqui no seu prontuário, só tá escrito que você tem uma bexiga hiperativa, né? Que faz muito xixi e que estava indicado botox, que é um tratamento cirúrgico para isso. Aí eu comecei a perguntar, mas você acorda muito à noite porque está com vontade de fazer xixi ou você já está acordada e aí vai fazer xixi? Não estou conseguindo dormir. Tá bom, faz quanto tempo? 3 meses. O que aconteceu 3 meses atrás? Meu marido morreu. Eu falei, cara, você tá de luto. Não tem nada a ver com a bexiga. Mandei ela para um psiquiatra e aí ela voltou uns 3 meses depois sem incontinência, sem a queixa dela, que era uma frequência aumentada durante a noite. Aí chegou uma outra que tinha uma perda de urina no esforço, e aí eu falei, ela já estava com cirurgia agendada, eu falei, escuta, você não quer fazer fisioterapia? Porque já me falaram, porque não sei o quê, porque isso não funciona. Eu falei, tudo bem, você não precisa fazer, mas eu posso te explicar o que é? Aí ela falou, pode, com uma cara de brava assim, né? Aí eu expliquei ela, vou tentar isso daí. Fez físio e não precisou de cirurgia. E a outra foi muito interessante. Uma paciente estava tomando antibiótico fazia 4 anos. Virava e mexia, ela ficava sem antibiótico, porque ela não aguentava mais, porque o estômago dela não aguentava, e daí ela fazia uma infecção de novo, aí voltava a tomar, já tinha tomado todos os antibióticos possíveis. Aí eu falei, nós vamos fazer o seguinte, você tá bem agora? Ela falou, tô. Eu falei, você vai ficar 2 semanas sem, vai colher um exame de urina na urocultura, porque várias não tinham a cultura pra gente saber qual era a bactéria e tal. E aí você volta com o resultado pra gente rever o que a gente vai fazer com você. Mas eu também quero te explicar como é que faz pra você se cuidar. É assim que você faz xixi, é assim que você se limpa, você vai tomar essa e essa atitude depois de ter uma relação sexual, tem esses alimentos assim, assim, assado.
Ela voltou também depois de uns 2 meses. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher foi internada e não voltou porque ela ficou internada com pielonefrite, não sei o quê. E quando ela chegou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, nunca mais tive nada. Você entendeu? 4 anos de antibiótico. Então, muitas das coisas que a gente precisa é só ensinar a paciente como é que se cuida, como é que se limpa. Coisa simples, que pode falar, metade disso eu aprendi com a minha avó lá na infância. Por isso que eu falo desse negócio da gente estar junto com os mais velhos. E eu acho que a gente ia diminuir metade dos nossos pacientes de urogineco se esse conhecimento mais básico de como se cuidar é feito. A gente fala pra Eva desde o comecinho, né? Que ela começou a querer se limpar, tal, tudo. E ela usa o lencinho e tal. Encostou na Bibi primeiro e no bumbum depois. Depois do bumbum não pode voltar na Bibi? Não. Depois do bumbum não pode voltar pra Bibi. É uma coisinha simples, Exato. né? O básico, né? É o básico, né? Então, assim, pô, ela tem 4 anos. E a gente vê uma falha do básico, né? O óbvio, o básico precisa ser dito e precisa ser repetido, né? É incrível isso. Mas é verdade. E é o básico bem feito que é o que melhor tem resultado. Né? E é quando É a gente... básico pra você, né? Isso que é o negócio. E quando a gente pensa na organização da complexidade da medicina mesmo, né? Sim. 80% das coisas são básicas. É Sim. verdade. Devem ser resolvidas pelo básico. Pela atenção primária. Exatamente. Né? Então, Exatamente. E elucubrando aqui, a gente está falando até agora sobre falhas do colágeno, certo? de várias falhas. A gente falhou Exato, de várias falhas, é verdade. Com etiologias diferentes. Da educação, do colágeno, da formação médica. Da falha de comunicação que gerou um tapa na bunda. Você viu? Acontece. Mas, bom, pensando em falha de colágeno, a suplementação de colágeno ou a injeção de estimuladores de colágeno, tipo Sculptra, Radiesse, poderia ter algum efeito nisso? Não temos nenhuma evidência nisso, né? Que usar colágeno hidrolisado, por exemplo, tem algum efeito diretamente ali na fáscia, ou preventivo, ou que auxilie na recuperação cirúrgica. A gente não tem nenhuma evidência. O que a gente sabe é que, assim, a nutrição tem a ver, né, com a manutenção da qualidade do tecido, e que o estrogênio também tem. Do seu corpo inteiro, inclusive dos seus ligamentos. Então, o meu questionamento, sempre quando eu vejo alguém suplementando colágeno, eu posso até estar falando uma besteira, eu não sou nutricionista, não sou dermatologista, tá? Estou tomando colágeno para evitar flacidez. Sei lá. Aquilo é quebrado em aminoácido. Que vai para onde precisa mais. Exato. Não necessariamente vai para o colágeno da sua pele ou o colágeno do assoalho pélvico e tal. Então, assim, no meu ponto de vista, tomar colágeno hidrolisado, tomar um whey protein, ter uma dieta com um conteúdo proteico adequado, dá na mesma. Exatamente. Né? Dá na mesma mesmo, né? É a perfumaria, né? Você pode, se você não consegue a proteína da dieta, talvez o whey te ajude. Sim. Não tem nenhuma Vegano, por evidência exemplo. de que o colágeno, especificamente tomar colágeno, vai ter alguma diferença nisso, né? Eu honestamente, cada vez mais entendo que tudo na vida é alimentação e exercício físico. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito sedentária, você também não está recrutando músculos, né? Você não está fazendo o seu músculo funcionar, você não está levando mais sangue para aquela região. Então, você não está estimulando via nervosa, porque você não está usando aquela musculatura. Tudo vai ficar enfraquecido. Sim. O músculo, a face, os ligamentos que estão ali do lado. Então, a gente aprende a sentar, porque a gente passa o dia inteiro sentado, a gente roda o quadril para frente e apoia as costas aqui e joga o ombro para frente. Quando você faz isso, nessa posição, você tá 0 tônus de assoalho pélvico e de core, que é a musculatura do equilíbrio. Então, quando a gente senta ali em cima dos ossinhos, de musculatura reta, só isso já te traz uma base melhor de um tônus muscular e tudo mais. Aí você vai fazer exercício, você leva sangue para essa região. Todas as suas estruturas estão sendo mais alimentadas do que se você tivesse sedentário. Se você come direito, tá todo mundo sendo alimentado melhor do que se você não comesse direito. Então, no fim das contas, é alimentação e exercício de vida. E o que a gente mais vê nos congressos na nossa área de climatério, mas de longevidade, de um modo geral, é musculação, é atividade física, né? E aporte proteico, né? A gente precisa
ter mobilidade. Osteoporose, putz, é muito maior em quem não pratica atividade física, né? Queda, vai levar fratura idoso, enfim, a gente já sabe o que dá. Então, sem dúvida nenhuma, né? A gente falar muito de remédio, de pílula, de cirurgia e tal, mas o estilo de vida é uma das coisas, é a coisa mais importante, né? Mais uma vez, é o básico bem feito, É né? o básico bem feito. Mas é que as pessoas acabam indo pro fast food e esquecem de cozinhar, né? E tem alguns perfis de culinária que eu vejo, assim, de receitas práticas, fáceis e tal. E aí, essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, ela falando assim, muito legal, tal. Ela terminando o vídeo dela. Mas de nada adianta você só assistir e não fazer, tá bom? Exato. Porque a gente vai lá, salva trocentas receitas e não faz nenhuma. Manda pra mãe, pra ver se a mãe faz no dia que você vai visitar. Pra amiga. E é muito... Pra amiga. E é muito... Eu mando vários. Eu mando pra minha cunhada. Sempre tem interesse. Não, e é muito tentador a gente querer o atalho, né? Então, por exemplo, o laser que você citou. Poxa, o laser tem o seu papel, principalmente que a gente sabe para atrofia vaginal, que melhora sim, que estimula o colágeno, que vai melhorar a elasticidade, que vai melhorar a vascularização e que tudo isso tem um papel importante, tanto para prevenção e para melhora da sensação ali do prolapso, da flacidez vaginal, e que aparentemente os estudos vão mostrar que talvez para alguns graus mais leves de incontinência urinária isso tenha uma boa resposta. Ou que isso ajude de alguma forma, né? Mas isso não substitui, por exemplo, o que a gente sabe que funciona, que é estrogênio e atividade, né? A fisioterapia pélvica. Então pode ser um adjuvante, talvez. Talvez mais para frente a gente entenda para quais situações específicas a gente vai poder usar um laser com mais precisão, por exemplo, para incontinência urinária, para prolapso. Mas hoje ainda não substitui. Perfeito. E muitas vezes as pacientes procuram a gente querendo uma solução com o laser, por exemplo, né? Mas eu posso não fazer a fisioterapia e fazer o laser? Pode, o que quiser, né? Pode, mas o a resultado provavelmente não vai ser tão eu bom. adoraria que tivesse um comprimidinho que eu tomasse e eu não precisasse fazer academia. É, claro. Não é? Não seria perfeito? Tá lá todo saradão, bonitão e tal. Com mobilidade, sem precisar ficar lá na academia repetindo exercício. Lógico que seria, né? Com certeza seria. Mas não tem como. A gente tende a querer pular a parte que tem a nossa O implicação, né, no tratamento. Exato. Que é a parte que você precisa ir todo dia e fazer o exercício. E é a mesma coisa da gente sair da nossa formação e já querer fazer cirurgias complexas do nada. Né? A gente está pulando partes aqui. A gente precisa começar paulatinamente nossa, fugiu a palavra. Mas no grau de complicação, né? Porque você vai poder atuar ou não. Então é importante isso, a gente não querer pular as etapas, porque fazem parte do nosso aprendizado, da nossa formação em tudo, né? E a gente falou muito de exercício, mas uma coisa a gente não falou. Que a gente sabe que em atletas, né, a gente tem mais perda urinária e mais prolapso. Quando a gente Depende do atleta, depende do que pratica, é todo mundo, não é? Tem como a gente tentar atuar nisso preventivamente? Tem alguns tipos de exercício que facilitam o aparecimento de prolapso, de incontinência urinária. Em geral, vão ser aqueles exercícios onde a gente tem um aumento maior da pressão dentro da barriga, da pressão intraabdominal. Quem trabalha na roça é a mesma coisa. Está fazendo um exercício, uma atividade que está gerando um aumento da pressão dentro da barriga. Tossidor crônico, quem tem asma, também. Então, se a gente pensar nesse contexto, nesse conceito de que é o aumento da pressão intraabdominal, é isso. Tem uma entrevista com uma ginecologista dos Estados Unidos, já tem anos essa entrevista, e ela estava fazendo crossfit. E eu tenho recebido muita paciente de crossfit, né, com essas queixas. E ela fala assim, não, olha, vem um cara e pergunta, é normal perder urina fazendo crossfit? Ela fala, olha, do meu ponto de vista de ginecologista, é normal perder fazendo esse exercício aqui. Não, gente, não é normal perder urina, ponto. E aí a gente falou isso, que é falou em entrevista com vídeo. E aí o que a gente tem que entender?
é que se a gente tem vários mecanismos para perder a urina, né? Então, pode ser a falta de estrogênio, que daí a nossa uretra fica como se fosse mais sequinha e ela perde o colabamento, que seria mais comum na menopausa como causa, né? Que a gente perde o estrogênio. A gente pode ter os ligamentos que estão muito soltos, entre aspas, porque teve um parto, por exemplo, ou porque fez muito esforço, e aí também pode perder a urina. E a gente também tem o mecanismo muscular. Então, se a nossa musculatura está muito fraca, ela não consegue fechar o buraco que eu tinha falado lá no começo, que a gente chama de hiato genital, e, portanto, segurar a urina. Quando a gente está pensando em conseguir prevenir alguma coisa, aí a principal coisa vai ser você fazer uma fisioterapia pélvica. Não precisa ser pro resto da vida, porque você vai conseguir fazer os exercícios depois sozinha, mas alguém tem que te ensinar para ver se você faz o exercício certo. E aí você aprende a malhar essa musculatura e ela fica grande igual o braço de bombadão de academia, que mesmo relaxada é grande. Então ela acaba diminuindo o buraco. E aí você, tendo consciência de como se contrai essa musculatura lá embaixo do assoalho pélvico, você vai contrair, além de já ter ela maior, porque você já está com um tônus bom porque está malhando, na hora que for aumentar a pressão, você já contrai essa musculatura, fecha um pouquinho mais. E aí a chance de você ter alguma perda ou de cair a bexiga, essas coisas, é menor. Então essa eu acho que é a principal forma de prevenção. E a segunda seria em relação ao estrogênio, que aí para quem tem uma perda de estrogênio, por exemplo, por conta de menopausa, a gente consegue repor via vaginal. E não só a musculatura fraca, né? Aliás, fortalecer a musculatura não é necessariamente o ponto falho. As atleta de alta performance têm musculatura forte, né? Os estudos mostram que elas têm um bom tônus de assoalho pélvico, mas a dinâmica do assoalho pélvico não está sendo trabalhada. Tem que ser coordenada. Você precisa coordenar e muitas vezes fazer a contração de proteção, né? Durante os exercícios, ou que vão aumentar muito a pressão, ou que vão ser repetitivos. Então, por exemplo, no agachamento, isso serve para mim, que vou lá na academia fazer minha atividade física para bem-estar e para saúde, serve para atleta que vai levantar não sei quantos quilos no agachamento livre. Tem que fazer a proteção do assoalho pélvico, tem que ter uma contração coordenada e protetora, que geralmente é aquela contração que faz como se fosse um movimento do assoalho pélvico para frente e para cima. Né? Então, a mulher tem que entender que ela faz essa contração durante a atividade física para proteger o assoalho pélvico. E muitas vezes só o músculo forte não significa que ela está fazendo a atividade correta. Né? Muitas atletas, tanto profissionais quanto essas atletas de alto rendimento, né, que a gente vê muita mulher corredora, maratonista, e que não necessariamente faz isso profissionalmente, principalmente quem faz atividade de impacto como corrida e crossfit, tem mais risco. Tem mais risco porque está mais exposta à força da gravidade, que está mais exposta à repetição desse tipo de exercício, e a fadiga muscular precisa ser orientada, né? Então, se você tem um coach, um técnico, alguém que te orienta nisso, é função desse orientador também te falar sobre o que fazer com o assoalho pélvico nessa hora, né? Seria, né? Seria. E é interessante lembrar que mais ou menos 30% das mulheres não têm noção do que acontece lá embaixo. Ou seja, você pede para ela contrair, fazer uma força de segurar um xixi, ela faz força de fazer cocô. Faz força de jogar tudo para fora. Né? Então, mesmo quando você... não, beleza, então é só começar a fazer aqueles exercícios. Mas você tem que saber se você sabe fazer os exercícios. É 30% das mulheres, não é pouca gente. Então, eu acho que vale a pena... Isso que assim, uma fisioterapia, uma avaliação. Que a gente vê que não sabem, né? E algumas mulheres que acham que estão fazendo a força certa, estão contraindo o glúteo, estão contraindo o adutor, contrai um monte de outros músculos ali em volta e menos o que precisa contrair, né? Menos o assoalho pélvico de fato. E isso é treino. Por isso que a gente fala que assim, não precisa fazer fisioterapia a vida toda. Precisa só entender que músculo movimentar, né? Porque não é óbvio. Quando eu faço, por exemplo, uma contração do bíceps, eu sei exatamente qual é a posição do meu bíceps, qual é a força que eu preciso fazer para levantar essa caneca. Isso é uma coisa que eu compreendo, o meu cérebro já internalizou isso. O assoalho pélvico não, parece que ele está desligado ali da nossa consciência, né?
Só um comentário, não quis interromper o raciocínio, mas só não entendi porque você não pediu para usar meu bíceps como bombadão da academia. não entendi, achei que foi um preconceito. Deixar uma coisa mais a gente não queria te expor, A gente não queria te expor. O bombadão. Só para a gente tentar também trazer um pouco de jabá aqui, queria que vocês me explicassem como surgiu e o que é Urogineco for Dummies. Muito legal. Tá. Urogineco for Dummies é um projeto justamente que tenta suprir muito do que a gente teve de dificuldade na nossa formação. E o Dummies surge porque a gente se sentia, e muitas vezes se sente Dummies nesse processo todo, né? Dummies somos nós, tanto que a gente se trata como Dummies. Então, tudo que a gente teve de falha, né, onde começou a nossa conversa, tudo que a gente foi percebendo ao longo da nossa formação. Aquele eureka de por que eu não sabia isso? Exatamente, de o que eu precisava estudar mesmo, e quando você vai e estuda a coisa certa e isso se integra na sua prática, foi o que levou a gente a pensar no Dummies, né? Então, se com a gente foi assim, a gente partindo do pressuposto de que a gente está na população média aí de compreensão e de inteligência, então talvez isso tivesse acontecendo. E a gente viu quando a gente foi virando professora, né? Nessa carreira acadêmica, a gente vai vendo as dificuldades do outro e fala, putz, era a mesma. Uhum. Então, aí é um facilitador. A gente falou, acho que 2 palavras aqui que representam o Dummies: tutoria e curadoria, né? Então, esses pontos falhos que a gente teve na nossa formação era o que a gente buscava quando a gente pensou no Dummies. Como facilitar a vida de quem quer aprender ou de quem precisa desse conhecimento a saber que caminho trilhar, que conhecimento consumir e como direcionar o seu estudo, né? Sem perder muito tempo, né? Mas o que envolve, então? Você falou que é um projeto. É um projeto. Visa suprir essas falhas. Isso. Então, é um curso online para médicos, mas que pode ser para médico generalista, médico de família, especialmente para ginecologista, porque provavelmente vai ser quem mais vai pegar essas queixas, onde a gente ensina o básico que todo ginecologista precisa saber sobre urogineco. E a gente entendeu um jeito diferente de ensinar, então a gente faz desenhando, a gente faz umas coisas diferentes lá que fazem com que as aulas sejam um pouco mais dinâmicas, e eu particularmente acho mais fácil de entender. A gente vai misturando imagens de cirurgia por vídeo, cirurgia via vaginal, a gente coloca os desenhos, a gente coloca a figura, a gente coloca exame físico e tal, então tem todo o básico. Esse é o primeiro curso que a gente fez. E aí, esse ano agora, no final do ano, acho que em dezembro, a gente começa a gravar a segunda parte do curso. E mais pra frente vai ter curso prático, inclusive de estudo urodinâmico, porque a maioria das pessoas que não tem muita noção como que se lê um urodinâmico e tudo mais. Então a gente pede um estudo urodinâmico e confia no laudo. E tem muito laudo que não dá pra gente usar, que não traz todas as informações que a gente quer. Então a gente tenta... Esse curso é para fazer com que os ginecologistas se sintam ou tenham autonomia, né, conhecimento suficiente para ter autonomia para dar, no mínimo, aquele tratamento inicial para conseguir reconhecer as coisas e para não cair em pegadinha de, por exemplo, um estudo dinâmico, estudo urodinâmico, que não fala aquilo que você precisa saber. E acho que aí a gente entra com o método Dummies, né, que é justamente ser didático. É resgatar essa questão dos conhecimentos básicos e de como isso se aplica à prática. Então, por exemplo, quando a gente mostra uma cirurgia, a gente faz questão de fazer uma correlação anatômica clara, de mostrar de onde veio aquele passo cirúrgico, de desenhar ali a fáscia na estrutura. Então, para que a gente consiga fazer essa interface, né, do conhecimento básico que você aprendeu ali com a prática e que a gente integre isso de uma forma fácil. E a gente chamou isso de método Dummies. E que a gente principalmente tenta desenhar, né? Se a gente consegue desenhar uma coisa é porque a gente entendeu aquilo. É muito interessante, tem um estudo que fala para algumas pessoas desenhar uma bicicleta. E que a maioria das pessoas desenha uma bicicleta que jamais funcionaria. É né? muito legal. Então isso significa que você não conhece uma bicicleta.
Então, se você desenha anatomia, se você sabe que estrutura anatômica é aquela e se você consegue entender aquilo espacialmente, você faz uma cirurgia muito mais efetiva, você faz uma cirurgia com mais segurança, né? Então, é isso que a gente tenta trazer pro método Dummies. Eu fiquei tentando desenhar uma bicicleta aqui. Faça esse teste, é muito engraçado como a gente se confunde, esquece de detalhe importante, não sabe o que vai aonde. Eu costumo usar esse negócio de desenhar, tanto quando eu vou dar aula para médico, especialista, quanto quando eu vou fazer curso que às vezes eu faço para leigo, que é para ensinar como cuidar da pelve, né? E pro leigo eu mando desenhar a vulva. Como se a pessoa estivesse olhando no espelho. É um troço que a gente tenta aqui o dia inteiro e quase 100% das pessoas não desenha a vulva com tudo que a vulva tem. Uma coisa, nesse ponto eu mais ou menos consigo entender. Olhar de cima é diferente de olhar de frente. Tem um colega que ele faz muita plástica íntima e por causa dele eu conheci umas próteses realistas de vulva, né? Tanto que eu coloquei no consultório e tal. E aí esse pessoal que faz essas próteses, eles têm duas versões de próteses. As próteses que os médicos veem e as próteses que as pacientes se veem. Porque o modo como a mulher olha de cima para baixo é diferente do modo como nós olhamos quando estamos examinando. Então, muitas vezes elas não sabem que a uretra fica em cima. Esse é o negócio mais difícil, entender onde está a uretra. Onde está tem pequeno lábio, não é só grande lábio, né? Às vezes se uma mulher não tem uma hipertrofia de pequenos lábios, às vezes ela nem vê os pequenos lábios, né? Então, brinca-se muito com o homem gordinho, né? Que não consegue ver a genitália direito, mas a mulher também não consegue ver a genitália direito, né? Então, nesse ponto eu acho que eu consigo entender. Não sei se eu fosse mulher, se eu iria ficar em posição semi-ginecológica com um espelho para me conhecer. Possivelmente, né? Para entender como que é. Mas eu acredito que muitas mulheres não fizeram isso, não fazem isso e não conhecem como elas são. É engraçado isso, eu tenho duas pacientes assim que são completamente opostas. Uma de 34 anos que tinha uma ascendência era outra cultura, assim, bem mais recatada, né? E no consultório, em geral, eu mostro para a paciente, mesmo quando ela fala que sabe como é que funciona lá embaixo. Toda vez que eu vou fazer o exame físico, eu mostro assim, ó, aqui são os grandes lábios, monte púbico, clitóris, isso aqui é o capuz do clitóris, isso é não sei o que, não sei o que. E beleza, entendeu? Entendeu? Aí eu tiro o espelho e vou fazendo o meu exame, a não ser que ela queira continuar olhando. E essa paciente de 34 anos, eu falei pra ela, olha, tudo bem, vou colocar o espelhinho aqui pra você ver. Ai, não, doutora, deixa pra outra consulta. Então, mesmo num ambiente seguro e tal, pra ela se conhecer, ela não quis se ver. A outra era uma adolescente, bem brasileira, assim, e aí eu falei pra ela, você sabe como é que funciona? Ai, às vezes eu fico sentada na frente do espelho, me olhando, fazendo não sei o que, eu falo, então beleza, você já sabe, de qualquer forma eu mostro, pra dar nome, pra mostrar se tem alguma lesão e tal, mas a gente tem que ensinar de alguma forma, né? Exato. E incentivar que ela se olhe, porque se a mulher não se olha, quem que vai olhar com essa intenção de entender se tem alguma coisa errada ou não? Às vezes é só uma questão mais técnica mesmo. Deixa eu ver se tem uma pinta aqui que tá esquisito que não tinha antes. Quem que olha? Exato. Eu acho que todo mundo, né? Tem um marido de uma paciente. Às vezes eu fico próximo dos maridos, assim, é muito engraçado. Tem marido de paciente que manda feliz aniversário, feliz dia dos médicos e tal. E aí ele me manda uma mensagem assim, se perguntando se eu conhecia algum urologista do convênio X que poderia atendê-lo. O que aconteceu? Que eu cheguei em casa tal, e aí a fulana, a esposa dele, me viu sem a cueca e disse que o meu testículo tá grande. Ah lá. Então as pessoas às vezes não se olham. E ele realmente estava com um tumor de testículo. Entendeu? Então as pessoas têm que se olhar. Para tudo, até para diagnosticar, ver se tem uma pinta diferente, se tem um testículo aumentado, se tem uma tumoração, se tem uma hérnia, se tem alguma coisa errada, né? Então, se as pessoas não conhecem a sua própria anatomia, a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de sexualidade. Porque o homem, culturalmente, é ensinado a se masturbar desde a adolescência. Né? A mulher não.
E a mulher não sabe aquilo que dá prazer para ela, como que ela vai saber como ela vai ensinar o parceiro a dar prazer para ela? Não é tudo igual, né? Então, é mais uma coisa, as pessoas precisam se conhecer, né? Então, a gente tem alguns tabus ainda que precisam ser ultrapassados e rompidos, né? Tá vendo? Olha só, já passamos de 1 hora também, tá vendo? Mas deixa eu fazer um último comentário, então, já que você entrou com essa coisa da sexualidade, porque as mulheres não têm muita noção disso também. Muita gente vem me perguntar sobre pompoarismo, que tem a ver com o assoalho pélvico, né? Então, começa que no pompoarismo, a maioria dos livros, tipo 60%, 80% dos livros é sobre autocuidado, autoestima, sabe? Por quê? Porque aqui, pelo menos no Ocidente, a maioria das mulheres que vai buscar isso busca por uma questão de sexualidade, de querer mais prazer ou conseguir oferecer mais prazer. E aí, os outros 20%, 40% no máximo do livro são os exercícios. E muitos livros colocam que você é ninja quando você consegue não sugar a bolinha, que chama baignoire, mas quando você consegue expulsar a bolinha de cabeça para baixo. Só que quando você vai fazer esse movimento, você tem que fazer uma força de expulsão. Então, você favorece o prolapso, né? Cair a bexiga, por exemplo, favorece a incontinência. O ideal, se alguém quiser fazer pompoarismo, faz só os exercícios de botar as bolinhas para dentro. Para tirar, você relaxa a musculatura e puxa a cordinha lá. Puxa o fio. E a outra coisa é, passa antes de começar por uma avaliação, ou do seu ginecologista, ou de um fisioterapeuta, ou se você souber se autoavaliar também pode, ou tiver alguém que possa fazer isso com você. Mas vê se você realmente sabe contrair, e se sabe contrair do jeito certo. E se sabe relaxar. E se sabe relaxar, porque se você não sabe contrair do jeito certo, talvez você também esteja fazendo a força errada, jogando para fora, e aí você está se prejudicando em vez de se ajudar. E se você não sabe relaxar, muitas vezes você começa a ter dor, porque você faz uma contratura, que é como se fosse um torcicolo, só que lá embaixo. E às vezes você entra em fadiga por causa dessa contratura. Então, assim, vale a pena pelo menos uma avaliação com alguém que saiba o que está fazendo para te dizer, não, beleza, você pode fazer, ou dá uma segurada, vai para uma fisioterapia, depois que você estiver boa, daí você faz sozinho. E que pompoarismo é uma técnica, é uma arte, mas não é ciência, né? Então a gente nunca indica pompoarismo e os ginecologistas não devem se referir, né, à fisioterapia, à reabilitação de assoalho pélvico como pompoarismo, né? Isso é uma coisa que eu com a Marília, a gente sempre bate na tecla, assim, sempre tem isso, né? Marília é a fisioterapeuta pélvica que trabalha com a gente, que a gente ama. Tem até competição, né? De tacar a bolinha mais longe. Não tem umas coisas bizarras lá, enfim. Gente, muitíssimo obrigado pelas duas. E eu queria palavras finais. O que vocês acham que quem nos acompanhou até aqui que deve levar para cá? Take home messages. Eu acho que a primeira coisa é, se você sentiu alguma coisa esquisita, não entenda como normal, vai procurar um profissional da saúde. Ninguém sabe mais sobre o seu corpo do que você. E a segunda coisa é, aprende a malhar lá embaixo, que esse músculo também existe, e ele vai ajudar muito na sua vida em diversos sentidos, não só nos prazeres. E acho que a minha seria o básico bem feito sempre, né? Para o médico que está aprendendo, então não deixe para trás a anatomia, saiba como estudar, trate o seu paciente resgatando isso também, como esse paciente está se cuidando, ele faz exercício, e na vida, né, para a gente entender e usar o nosso corpo na máxima potência dele, a gente precisa desse básico bem feito sempre, né, do exercício, da alimentação, e que só assim a gente consegue se aprimorar em outras coisas, né. Eu acho que funciona para tudo. Maravilha, gente, brigadão. Pessoal, para quem nos acompanhou até aqui, lembre-se, o básico bem feito ainda é a chave de tudo. Perfeito. Obrigado. Chave do sucesso. É a chave do sucesso. Maravilhoso. Obrigado e até o próximo episódio.